Oi, Zazá. Boa noite, Ana. O áudio tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos dar só mais um minutinho. A gente já dá início aqui. Boa noite, tio. Boa noite, Gabs. A live de hoje dá uma boa noite geral, né? A live de hoje tem um tema muito importante. Acho que uma seguindo, dando seguimento à outra, né? Uma sempre dando uma deixa para dar início à outra. O tema de hoje é a arte de ouvir. E como eu já deixei escrito ali no meu post, não teria pessoa melhor para falar sobre esse assunto, né? Um amigo tão querido que é o Zazá, Luiz Fernando Zanúncio. E como eu faço sempre, eu vou deixar para ele se apresentar. Já vou chamar ele aqui para entrar com a gente. Eu tô Boa muito online. noite, meu amor. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal que tá aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo sossegado? Então, Tudo já bem. vou me apresentar. O meu nome é Luiz Fernando Zanúncio. Eu tenho 23 anos, resido em Santa Bárbara e eu fui voluntário por um tempo no CVV, Centro da Valorização da Vida. E é um pouco por isso que eu tô aqui hoje. A Gabi até exagera quando diz não há pessoa melhor. Não, longe disso, ainda muito longe de ascender espiritualmente, como algumas pessoas que eu já conheci. Mas eu espero poder compartilhar um pouquinho de como foi a experiência, um pouco do que eu aprendi lá, do que eu pude viver, sem detalhes específicos de casos, mas do contexto mesmo, da experiência. Ah, mas não é exagero não, né? Ele até me corrigiu porque eu me perco nos anos que a gente se conhece. Eu sempre falo para ele, pergunto se ele ainda tem 18 anos, porque para mim é eterno 18 anos desde quando a gente se conheceu. Mas ao longo aí desses quase 6 anos, ou 6 anos já que a gente se conhece, é de uma paciência e essa oratória é sempre incrível, né? Então eu acho que trazer esse tema de arte de ouvir, é um ouvir sem julgamento, e o CVV tem muito disso, né? Ouvir sem julgamento, e também eu acho que não entrar também sem o aconselhar, né? Mas a gente vai falar, acho que, sobre isso aqui. E para iniciar, eu queria que você falasse para a gente, porque acho que nem todo mundo sabe o que de fato é o CVV. Fechou, vamos pelo básico então. CVV, Centro de Valorização da Vida. Não é bem uma ONG, é um pouco maior do que isso. É uma organização não governamental do mesmo jeito, né? É quase um instituto que mantém voluntários de todo o Brasil para sustentar uma rede de apoio, né, a pessoas que podem estar sofrendo os mais diversos tipos de mal. E quando eu digo rede de apoio, é uma rede no sentido de suportar pessoas em situações delicadas e diversas, através da escuta ativa, que vai ser sem julgamento, que nem a Gabi já comentou, que vai ser sem curiosidade, que vai ser sensível, que é muito difícil.
né? Mas uma escuta que muitas pessoas não têm outra possibilidade de recorrer a não ser o CVV. Então, por isso o CVV hoje mantém um número de emergência, que é uma conquista na história dele, né? Que é o 188. Então, a ligação é anônima, ela é gratuita de qualquer dispositivo, no orelhão e tudo mais. E você vai falar com algum voluntário que está online naquele minuto do Brasil. E o sistema ele roda 24/7. Então, se tu precisar falar com alguém no Natal, véspera ou no Natal, véspera de Ano Novo, no Ano Novo, vai ter alguém ali disposto a te ouvir. E não só por ligação, né? Você vai ver, já faz um tempo que ele também trabalha com chat, né? Então aí são mensagens de texto mesmo, nos mesmos parâmetros, né? No mesmo estilo. Então esse é o CVV. Ele tem aí mais de 40 ou 50 anos e está presente em muitas cidades do Brasil inteiro. Resumidamente, é isso. É no âmbito nacional, né? Então. E como que ele atua diretamente numa pessoa em crise com pensamentos suicidas? Vamos lá. Imagina que também podem ser pensamentos suicidas, mas poderiam ser outros pensamentos. No final, são pensamentos. Quando nós, enquanto seres humanos, sofremos ou nos deixamos sofrer por alguns males, nós vamos ficando pesados, né? Com uma carga nos ombros mesmo. Isso é o que vai nos levando a ter pensamentos cada vez mais tristes, mais delicados, que nem o do suicídio. Né? Muito difícil uma pessoa que, no primeiro momento, já tem um pensamento desse. Geralmente é uma construção, né? É uma exposição contínua a uma situação, uma circunstância, e que vai deixando ela borocochó. Né? Então, o que acontece? O CVV, até que ponto ele vai, né? Ele garante que vai ter um voluntário disposto a ouvir caso a pessoa queira falar. E não sei se parece óbvio ou não faz muito sentido, mas é porque imagina que uma pessoa ela pode ser coagida pelos familiares, pelo amor de Deus, pega esse telefone, fala com alguém ali do outro lado da linha. Mas se essa pessoa que pode estar em qualquer situação, ela não quiser buscar ajuda, o CVV de modo algum vai forçar ela. Agora, caso ela queira conversar com o voluntário, o CVV vai estar 100% disponível para poder ouvir. Então, de momento é muito estranho, né? Pensar que, pô, mas o CVV não dá um passinho além, né? Não. Ele respeita muito a pessoa do outro lado, não importa o que aconteça. Inclusive, já quando a gente faz o treinamento, tem um exemplo que aparecia lá, né? Que era em formato de exemplo mesmo, mas que pode ser real, que é de uma pessoa falar assim, te ligar e falar: você é a última pessoa com quem eu vou falar na minha vida, pois quando encerrarmos essa ligação, eu vou cometer suicídio. E mesmo se você receber, se você atender essa ligação e essa for a primeira coisa que você ouvir, você tem que se manter calmo, respirar e estar ali disponível para que a pessoa possa falar, né? A gente vai respeitar a decisão dela, não importa qual seja, inclusive nesses casos. Então é bem estranho falar, é um pouco impactante para quem nunca viu. Quando eu cheguei meio perdido, né, sem saber o que esperava, eu assustei. Mas depois eu entendi um pouco do porquê que é assim, porquê que precisa ser assim. É muito estranho, na verdade, tanto é que assim, influenciada por você, inclusive o ano passado eu me voluntariei no CVV também, dei início ao treinamento, mas quando a gente se voluntaria e a gente começa a atender esse tipo de chamada, eu acho que a gente tem que estar preparado e muito forte, né? E no meio do voluntariado, do treinamento, aliás, eu percebi que isso poderia gerar muito gatilho em mim, né? Então, como que a gente se mantém forte para não gerar esses gatilhos a partir desses chamados, né? Porque é muito complicado. Eu acho que é muito difícil, né? Você precisa sair dali na hora que você desliga, não levar isso para sua vida, vamos colocar assim, real, né? Você tem que meio que desligar. Olha, é difícil, né? Porque imagina que geralmente quem se torna voluntário, então você, eu e as outras pessoas,
nós já temos algo muito em comum. Nós tendemos a ser muito empáticos. E empatia é você ser capaz e até sentir a dor de uma outra pessoa, né? Pô, então olha que louco. A gente vai estar em contato com uma parte mais frágil da humanidade ali, das situações mais difíceis. Então, fácil, não acho que é para ninguém. Não acho que dá para ser muito fácil, né? O que que eu vejo, né? O que que eu percebi? Aos poucos, as pessoas elas vão normalizando o que elas vão ouvindo, o que elas vão vendo. Isso ajuda elas a, quando pegar um caso diferente ou até mais grave, não é algo mais tão novo, ela já passou por aquilo, então serão experiências repetidas, beleza. Mas e antes disso? O que me segurava muito, positivamente falando, era quando eu estava lá para atender a ligação, eu me esforçava para fazer o melhor que eu podia dentro do que a... Deu uma travadinha. Dá uma de Narcisa, pergunta da Catarina. Vamos aguardar ele voltar, então. Vamos ver se ele já entra aqui, já chamo ele de novo, tá? Aí, já entrou de novo. Boa noite a quem tá chegando agora. Desculpe, Oi, eu... tava falando de Narcisa e chamando a Catarina já. Então, meu Wi-Fi pelo jeito deu uma caída aqui. Excelente dia para isso acontecer. Desculpa, eu continuei falando, eu só não sei até que ponto eu fiquei ao vivo. Até que ponto? O que que eu falei que você ouviu, por gentileza? Ou faz tempo que eu não. Não, foi uns 30 segundos. Uns 30 segundos? Tá. Então vou retomar o que eu tava falando. Basicamente, o. Não me machuquei. O que eu sentia lá era. Bem, eu vou para fazer levar a sério esse rolê, né? Não dá Sim. para levar muita brincadeira. Então eu chegava e eu me esforçava para dentro de tudo aquilo que a organização espera do CVV, do voluntário, tudo aquilo que o voluntário deveria poder fazer, eu me esforçava para entregar isso ao máximo. Então, no final do dia, não importava muito o que eu ouvi ou o que eu vivenciei. A minha opinião comigo mesmo era: trabalho feito, fiz o que eu pude, missão cumprida hoje, semana que vem tem mais. Mas aí vai ser muito particular, né? Eu evitava pensar nisso, né? De abstrair só as lições, as melhores lições, né? Ou as coisas boas daquilo que eu senti, do que eu aprendi. Eu criei um ritual também. Toda vez que eu saía, parava numa conveniência, tomava um cappuccino e comia um chocolate. Não é bom, minha nutricionista não gosta de ouvir isso? Não gosta, mas assim, desculpa, é a maneira que eu sei para lidar com certas coisas. E então, eu criei esse hábito de ter um tempo ali comigo mesmo. Até foi legal porque eu comecei a dar outro sentido pro tempo que eu tenho comigo mesmo e de tentar conversar comigo mesmo sobre algumas coisas que eu tava sentindo. Porque assim, é difícil, né? É realmente difícil. E o CVV, ele existe também para apoiar o voluntário, né? Então existia um grupo lá que a gente se conversava, existia um encontro presencial, mensal, onde a gente, ou virtual, né? Por causa da pandemia virou virtual na época, em que a gente podia então se expressar do que a gente sentiu, do que a gente estava precisando. Então tinha uma rede de apoio também por trás, né? Se a gente precisasse, tinha alguém ali para nos socorrer. As pessoas com mais experiência da casa, né? Sempre muito dispostas, a linha americana, a ajudar, a ouvir, a nos suportar também. Então, assim, não foi fácil, mas eu consegui fazer o atendimento naquele período graças a todos esses outros fatores.
Mas Eu assim, acho que é um problema mesmo, porque, mas assim, o que me atrapalhou mais foi o sentido inverso. Eu tive mais dificuldade na época que eu estava vivendo de não levar as coisas que aconteciam na minha vida pessoal e profissional pro CVV, né? De não me permitir contaminar o atendimento. Isso daí estava sendo mais difícil para mim do que o contrário, né? Olha que louco, né? Nossa, como que pode? Eu acho que Então, é legal, assim, esse lance de você parar depois, tomar um chocolate, um cappuccino, alguma coisa assim, é você ressignificar aquele momento, imagino eu, né, de você chegar, ficar sozinho, você repensar também aqueles atendimentos, talvez, você acaba pensando o momento da sua vida, tudo que você ouviu, talvez você chegue até a dar mais valor também no que você está vivendo. Seria isso? ah, acontece. Acontece porque imagina que algumas pessoas vão ser muito sinceras ao extremo, vão contar todas as verdades sobre determinadas coisas que aconteceram com elas. E aí, assim, são desfechos todos mais ou menos possíveis até pra gente, ou possíveis pra gente que a gente conhece, né, nossos amigos, familiares. Então, realmente, é um momento de muita reflexão, muita de muito conhecimento também sobre a humanidade como um todo, né? Tira alguns outros elementos assim que nos abstraem ao longo do dia, né? Às vezes a gente fica ocupado muito com coisas materiais, não só no sentido de adeus material minimalista, não, mas do dia a dia, do físico, e a gente esquece da nossa parte humana, das relações humanas, do nosso contato. A gente repensa, então, pô, será que eu tô sendo até um bom amigo? Será que eu tô disposto a ouvir quem tá precisando ouvir? E, putz, nem sempre, a gente falha também. E é difícil. Quando você percebe, você fala, meu Deus do céu, que péssima pessoa que eu sou. Aí, outros pensamentos, aí, outras coisas para se lidar. Eu até recomendo, se a pessoa for fazer voluntário do CVV e tiver condição, faz psicólogo ao mesmo tempo, que vai ser legal. Eu acho que pode ser bom. Porque talvez você pegue um atendimento muito ímpar num dia, com uma carga emocional muito mais pesada, e se você tiver dificuldade para contar com algumas pessoas, ou você liga no próprio CVV, né? Por que não? Ou Por você, que não? ou você tem um especialista aí também para te apoiar. Mas assim, é possível, assim, eu tenho até medo, por exemplo, de ser bombeiro ou médico, porque eu acho que são profissões muito difíceis, né, por causa do dia a dia, dessas loucuras que vão acontecer, é enfermeiro e tudo mais. E lá eu tinha medo de ter o mesmo medo, mas depois eu vi que é possível, né? É possível, dá pra conciliar, Com não certos vai ser fácil. cuidados e tudo mais, né? Sim, E assim, autocuidado para sempre. o não julgamento, né, que a gente tem que ter dentro do CVV e tudo mais, também o não aconselhamento, porque a gente não pode interferir num atendimento, né? Você não pode aconselhar. A pessoa está contando toda a história dela, você não pode aconselhar ela, porque você não pode ser o psicólogo dela. Você tem que ouvir. Então você não pode julgar, não pode aconselhar, você tem que só ficar quieto ouvindo. Não torna um atendimento robotizado? Acontece em alguns casos e a culpa pode estar um pouco nas duas partes, né? A primeira da pessoa que liga, é muito comum pessoas que ligam porque elas querem conversar e não falar. E, pô, já tem uma diferença muito fundamental nisso. A pessoa que tá ligando porque ela quer conversar, ela quer interação, ela quer dar e receber, né? Então ela quer falar e quer ouvir, ela pode querer conselho. E ela pode querer até ser julgada. Tem pessoas que falam, eu fiz tal e tal coisa. Não é errado. A pessoa te põe na parede, assim, porque ela quer ser julgada. É muito louco. Ou ela vai querer um conselho. Pô, tá acontecendo isso e isso comigo. O que eu posso fazer? E aí? Então, assim, tem muitas pessoas que então procuram o CVV, né? E legal procurar mesmo nessa situação, massa, sabe? Procura mesmo que alguma coisa boa vai sair de lá. Utilizam o CVV de psicólogo, né? Fazem o CVV de terapia. Exatamente. Então, o psicólogo vai dar e receber, vai ouvir e também falar. O CVV, a gente vai falar o mínimo mesmo. A ideia é que o voluntário, ele vai falar o mínimo necessário para deixar a pessoa à vontade, para que ela fale caso ela queira, no tempo dela. É muito difícil. Então, assim, existe uma linha tênue. Então, você está numa sala, um quarto que é escuro, e tem uma linha no meio do chão. Só que tá escuro. E tem fumaça também, vai. Coloca fumaça também. Então,
E você tem que andar pelo quarto, no escuro, com fumaça, sem pisar na linha. E aí, como faz? É difícil. Então, até pelo receio de pisar na linha, é comum, eu percebi isso em mim mesmo, que eu fiquei muito robotizado uma época. Eu falava mais ou menos as mesmas coisas. E aí um dia eu conversei com um rapaz que atendia lá no posto também, que era bem mais velho de casa e de vida, e ele comentou comigo, né, que ele se soltava mais, assim, ele se permitia ir um pouquinho mais além, falar um pouquinho mais. Então, assim, ele provavelmente descobriu aonde está aquela linha e chegava mais perto dela com segurança. Então eu acho que o voluntário, conforme ele vai adquirir experiência, ele vai ficando à vontade, ele também ajuda a não se tornar um atendimento robotizado. Mas ainda assim, a pessoa que liga, eu acho que ela tem um maior papel assim para tornar o não robotizado. Porque tem pessoas que ligam e a conversa flui porque ela fala com tranquilidade, com facilidade. E aí tem pessoas que, por exemplo, querem ir lá conversar, olha que louco, e falam assim: "Ah, e aí, tá calor aí hoje?" E aí, veja bem, você quer falar sobre o clima, né? Falar sobre o clima é importante para você nesse momento, sempre tentando trazer a pessoa de volta para o palco para que ela fale. E aí, assim, é difícil. Cada dia era um dia, né? Eu não sei se você também passou esses perrecos. Eu me pegava em umas situações assim, bem contra a parede. Eram as mais difíceis de se lidar, inclusive. Né? Para mim, esses casos onde a conversa não fluía, onde a pessoa esperava uma conversa em vez dela só aproveitar para falar, era muito mais difícil do que alguém que chegava e falava: Ó, estou com pensamentos suicidas. É que inversão, mas. Então, Eu não cheguei a você entendeu? atuar, né? O treinamento do CVV, ele é extenso. Sim. Então, ainda mais Ah, na pandemia, ele foi bem extenso. E eram 4 horas de cada aula, né? Online ainda. E aí eu fiz 3 dias de 4 horas e eu vi que ali já me geraria gatilho se eu desse continuidade. ah, Então eu já terminei ali, nem dei continuidade. entendi. Mas assim, eu imagino, né, que você já chegou até a comentar, né, que assim, a gente não pode solicitar ajuda externa, né? Se a pessoa já fala ali que vai ser minha última ligação, depois daqui eu vou cometer suicídio, já apresenta um risco eminente de suicídio, você de fato nota isso, às vezes pelo tom de voz, você realmente vê que isso vai acontecer, porque às vezes a gente sente, né, pelo tom de voz, alguma coisa assim. Não pode de nenhuma forma ligar para a polícia, pedir ajuda de nenhuma forma. Não pode. Isso é bem estranho também, né? Mas assim, a única coisa que a gente pode fazer é receber a ligação e ouvir. Qualquer outra coisa a gente não pode. A única abertura que a gente tinha é falar assim, ó, caso você queira falar com a polícia, ligue nesse número, que é o número da polícia, 191, né? Se você precisa. Então assim, a gente ajudava a passar orientações simples desses outros números de emergência. Então isso é legal, né? De repente a pessoa ligou no CVV porque não sabe qual é o número da polícia, né? Então beleza, a gente orienta, a gente ajuda, mas Buscar assim, ajuda psiquiátrica, esse tipo de ajuda também. a gente pode sempre recomendar procurar um especialista com tranquilidade, recomendações tranquilas. Agora, se a pessoa me ligar e falar assim, então, eu moro aqui na cidade tal, nesse endereço, e tem alguém tentando me matar, eu preciso de ajuda. Olha, o número da polícia é 191, né? Então, é isso que eu posso fazer por você. E tem algumas pessoas que vão também tentar extrair alguma ação, alguma coisa do voluntário, né? Pô, você não pode ligar num outro número da minha casa. Eu quero continuar falando com você amanhã, você não me passa seu WhatsApp. Pode acontecer outras situações assim, e é sempre negativo. É além do limite que o voluntário está autorizado aí. E eu concordo que esse limite tem que existir. Acho que ele está bem colocado ali. De a gente poder orientar, legal, como ligar para os números, mas não mais do que isso, né? Agora a pessoa Eu também acho. pode. Não pode falar, Não, pode perdão. continuar. Não, Pode então, continuar, você até estava de no. repente.
E de repente a pessoa até querer que a gente fique com ela na linha um pouco, até, sei lá, alguma coisa passar ou melhorar. Eu já peguei alguns casos assim. Também é difícil, né? Porque a nossa instrução é não ficar muito dando bobeira na linha, né? Tem mais pessoas querendo ser atendidas, tem fila. Então a gente não pode ficar numa ligação que é muito improdutiva, né? Se a pessoa realmente não quer falar por nada, a gente fala, fique à vontade para ligar no CVV sempre que você puder e tenta encaminhar a ligação para o fim. Mas tem pessoas que, né, acho que tudo bem ficar um pouco ali, às vezes tem alguma coisa acontecendo, ela quer conversar, ela quer falar um pouco, mas não é uma conversa muito produtiva, aí tudo bem. Acho que aí a gente só está emprestando o nosso tempo mesmo. Entendi. Cauê, pode sim. Tem aqui do lado um pontinho de interrogação, manda a pergunta ali que a gente vai respondendo. O Zazá vai respondendo aqui ao longo dessa live. Quem Quem quiser sabe fazer faz ao perguntas, vivo. por gentileza, faça as perguntas ali que a gente vai respondendo. E como é esse processo de para se voluntariar no CVV, né? Eu me lembro que na época, acho que eu mandei um e-mail e entraram em contato comigo por e-mail, mas o processo inicial mesmo, explica aí pra gente, porque às vezes tem alguém que se interessa aí no meio do caminho. Fechou. Então vamos lá. O CVV ele atende de duas formas, né? O atendimento telefônico e o atendimento por chat. Na época que eu atendi foi quando entrou a pandemia, então o pessoal flexibilizou para quem atendia por telefone nos polos pudesse atender em casa. O que são os polos? Algumas cidades têm uma unidade do CVV. Então as pessoas, os voluntários vão até a unidade e de lá elas fazem a ligação. São salas individuais, geralmente acústicas ou praticamente acústicas, mas para garantir a privacidade, né, é um lugar ali que vai atender também as necessidades mínimas do voluntário e tudo mais. As pessoas que desejam fazer o atendimento telefônico, né, que é esse que você liga mesmo e a pessoa te ouve do outro lado, o melhor caminho é ou pelo site, né? Ou se for aqui de Americana também tem o e-mail da pessoa. Você entra em contato demonstrando interesse. Uma vez ou duas por ano existe o curso que eles fazem, né? Quando eu fiz e era presencial, então o curso ele era administrado já na unidade, no polo aqui de Americana. Então teve uma primeira aula de 4 horas também. Aí o pessoal combinou, eu não lembro se foi, acho que foi terça e quinta. 4 horas na terça, 4 horas na quinta. Foi assim por quase 3 meses, né? Então, assim, realmente é um treinamento até que Extenso. intenso, né? É. Tem muito. Então, é difícil e isso tira muita gente, né? Que vai fazer parte de lá. Então, enfim, você está interessado. Foi lá, mandou um e-mail, clicou lá no link do site, mostrou interesse. O pessoal vai falar, ó, então eu vou ter um treinamento que vai começar no dia X, tal hora e tal, tal, tal. Aí a pessoa vai, ela tem que cumprir todas as aulas, tá? Todas, eles são muito rigorosos. Não Se mesmo. perder uma aula, existe algumas aulas de reposição que eles marcam de acordo com a disponibilidade e tal, tal, tal. Mas ainda assim, vai ter que cumprir todas, assim, todas. Legal. No final do treinamento, existe uma pequena entrevista com a pessoa que está à frente da unidade e ela vai conversar contigo, então, sobre tudo que você passou, confirmar se você tem o interesse em atender e te dizer se você está apto a atender, né? Então, existem pessoas que vão chegar lá na frente, vão ter concluído o curso, mas, por exemplo, podem ter dificuldade de lidar com a situação com base já nos treinamentos, né? Essa moça, a pessoa que fica à frente do polo, na minha época era a Silvana, ela vai te avaliar ao longo das aulas, ela vai ver como você reage a diferentes situações. E no treinamento o bagulho já é muito louco. Assim, já são casos reais, sim, inspirados em casos reais e muito pesados também. Então tem até essa chance dela chegar lá na frente e falar assim, ó, eu acredito que não seja o melhor momento para você, né? E tal, tal, tal. Então beleza. Se isso não acontecer, então depois de entrar em contato ir na primeira aula, participar das aulas, fazer essa entrevista, você ainda quiser fazer parte, daí você se torna voluntário. Já o treinamento por chat é diferente. O chat, ele é uma rede nacional
E, assim, também é relacional, os dois são, né? Mas ele não tem polo. Então, a pessoa que faz atendimento por chat pode ser de qualquer lugar, não importa a unidade, né? São as mesmas 4 horas, ou eu acho que até um pouquinho menos, 3h30. Você, lá no site tem um link para você demonstrar o interesse. Aí o pessoal vai te comunicar também desses treinamentos. Você vai fazer os treinamentos, vai ler os materiais, vai se capacitar para poder atender via chat daí. E os atendimentos nas duas modalidades, elas são um dia na semana, 4 horas de atendimento. Então, quando eu fazia de, acho que quarta-feira, das 18 às 22 horas. Aí chegava um pouquinho antes, ficava mais uns 10 minutinhos ali, dá 4 horas e uns quebrados. Eles têm uma escala, né? Eu lembro que, assim, foi conversado sobre seguir uma escala. Eles são, assim, bem rigorosos, mas é, esse rigor que eles exigem, na verdade, é muito necessário, porque não é fácil atender no CVV, né? Igual eu falei na questão do gatilho, né? Eu já percebi isso na terceira, na verdade, na segunda aula, tentei chegar na terceira, porque assim, eu vi que isso ia gerar gatilho em mim. Então, eu não sou a única. Muitas pessoas já desistem, às vezes, na primeira aula, na segunda aula, fazem todo o treinamento que é muito intenso e extenso, e ainda assim não se tornam voluntários, porque isso gera gatilhos, né? São pessoas que necessitam de ajuda e às vezes só querem uma companhia para ouvir falar da vida e, por exemplo, imagina você, né, atendendo uma pessoa falando que vai cometer suicídio e não poder pedir ajuda, né? Então, assim, você não pode se envolver, não pode fazer absolutamente nada. Então, é muito complicado. Então, assim, precisa de fato passar por esse treinamento extremamente intenso e estar preparado psicologicamente para isso. Então, precisa ter todo esse rigor no treinamento todo, né? E tem Sim. uma pergunta muito legal aqui que o Cauê mandou, se alguém já te achou fora do atendimento em alguma rede social, de alguma forma. Ó, comigo nunca aconteceu, tá, Cauê? Até porque, assim, é muito improvável que as pessoas vão nos achar, porque imagina que a gente também se preocupa muito com a nossa própria privacidade, isso vem da organização. E, a princípio, a gente nem se apresenta, tá? Ou fala Era isso que eu ia só um perguntar, primeiro você fala nome. seu nome? A gente pode falar, né? Então, algumas pessoas podem até usar um nome fictício, se eu não me engano, se elas quiserem, mas eu falava Luiz, CVV, boa noite. Então, me apresentava assim. Aí, se você for no Instagram e procurar Luiz, você não vai achar eu. Ninguém nem sabe quem é Luiz, ninguém conhece você como Luiz, começa por aí, né? Começa por aí, né? E ainda que você, pô, você falou com uma pessoa lá do Nordeste, até ela chegar no Luiz de algum lugar é muito improvável. Algumas pessoas querem saber da onde você fala por vários motivos, né? Então, imagine, se a pessoa fizer questão, a gente até fala, eu falo de Americana. Pode falar. Mas a gente, se puder, nem falaria, porque quanto menos vínculo a pessoa que está sendo atendida fizer com quem está atendendo, melhor. E eu percebo isso. Às vezes uma pessoa liga, fala assim: Oi, você é o Pedro de tal lugar? Eu falo: Não, não sou. Pessoa: então tá bom, obrigado. Pessoas que atenderam com um voluntário específico no mesmo dia ou em dias anteriores e querem falar com a mesma pessoa. E aí tem uma galera que é insistente, eles vão ficar ligando, desligando, ligando, desligando até Até ou chegar. desistir ou até chegar. Então é bem comum. Assim, então não é impossível de achar, mas é bem improvável por conta disso. A gente nunca vai falar o nome completo, né? Agora, o que acontece antes da pandemia, o CVV ele também poderia fazer atendimentos presenciais, que é, você mandar um e-mail lá para a unidade de Americana, por exemplo, e falar, eu sou daqui, eu tô querendo conversar, tudo bem, eu queria marcar um horário. E aí eu não sei se a Americana ainda faz isso, até porque a pandemia ainda tá acabando, né? Mas acontecia, então, de alguém de Americana, ou Santa Bárbara, talvez, ir lá no polo falar com você pessoalmente. Aí você naturalmente vai estar mais exposto, os dois, né? Um ao outro. Mas mesmo assim é muito difícil.
Nossa, e esses atendimentos presenciais, então, né? Aí era como se fosse uma terapia mesmo, porque imagina a pessoa de frente com você, você aí de fato não pode aconselhar, não pode fazer nada, e a pessoa ali na sua frente falando tudo. Tipo, você fica com cara de paisagem. Sim. E é isso. Não é porque tá pessoalmente que vai fugir do protocolo, dos padrões de atendimento do CVV. Então, realmente, muito mais parecido com uma terapia, né? Por estar ali e outras conexões, né? De você poder enxergar uma pessoa, né? É muito mais profundo conversar com alguém pessoalmente, não importa onde seja, né? Acho que a maioria das Sim. pessoas deve concordar comigo. Mas E era ainda mais se possível, eu não cheguei você. a fazer. Acho que ainda mais se É, você não conhece, nunca viu a pessoa, né? Imagina se uma pessoa que às vezes está em crise, tem algum tipo de transtorno, entra em algum tipo de surto, acho que é muito mais perigoso, porque se você fala alguma palavra errada ali naquele momento, ele pode entender de alguma outra forma. Eu acho que isso pode gerar gatilho naquele atendimento para aquela pessoa que está precisando, buscando algum tipo de ajuda. Eu acho que é muito complicado dos dois lados, né? Não só para quem está dando atendimento, mas para quem está recebendo também. Então, sim, é por isso que tem o não julgamento, por isso que tem o não aconselhamento, porque qualquer palavra errada também pode gerar gatilho para quem está recebendo o atendimento. pode, pode. Não só gatilho, né? Mas assim, a pessoa pode querer tomar uma decisão da vida dela, que é dela, com base na sua opinião, que não conhece ela. E o aconselhamento é isso, não importa o quão próximo você seja de um grande amigo, de um parente, né? Pai, mãe, vovó. Ninguém nunca vai saber na totalidade aquilo que você está sentindo. Então, quando a gente pede um conselho, a gente está mais ou menos dando um alvará para uma pessoa que é estranha a nós, né? Não importa o quão íntimo, ela é estranha, porque ela não é nós, nos dar um conselho que pode ser muito importante, né? E eu não falo isso julgando quem faz, não, porque eu também peço conselhos, tá? Sou um ser humano normal, mas você percebe que um conselho ele tem um potencial muito grande, positivo ou até destrutivo. Então, até hoje eu tento me manter um pouco mais tranquilo quando alguém pede algum tipo de conselho, porque eu tenho medo de aconselhar alguém. Eu sei o que isso pode acontecer, né? Então, se eu puder me fazer uma pessoa que ouve e não aconselha, eu prefiro. Então, assim, como que a gente pode transferir, né, para a vida real esse atendimento que é um pouco mais humanizado, mas sem julgamento e sem aconselhamento, mas transferir para a nossa vida real, que não fique de forma robotizada, esse para os nossos amigos, por exemplo, fazer isso de uma forma melhor. Porque assim, a gente está pegando exemplos de pessoas que a gente não conhece, mas para transferir para pessoas que a gente conhece. Então vamos lá. O CVV, ele não é muito sobre o fim, né? Ele é mais sobre o meio, o como. Então, como as coisas vão acontecer. Imagina que no nosso dia a dia, a gente costuma estar muito imerso na loucura da nossa rotina, né? Então, a gente passa pelas pessoas, meio desapercebido, a gente nem sempre está lá realmente disposto, ou quer conversar, ou se dá ouvido. Então, eu acho que o primeiro passo seria, na medida do possível, de nós nos tornarmos mais observadores. Porque, ao contrário de uma pessoa que vai te ligar lá pelo CVV, né, se for alguém que você conhece, de repente você pode chegar, né, ter um pouco mais de iniciativa e falar: Oi, como você está? Está precisando conversar? E às vezes, só da pessoa ouvir isso, ela já pode desmoronar, porque ela tava precisando muito conversar. E alguém do nada brotou disposto a conversar com ela. Conversar entre aspas, né? Porque, mais uma vez, nada de conversa. Não, brincadeiras à parte. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse: no nosso dia a dia, na medida do possível, nós prestarmos mais atenção nas pessoas, independente da nossa correria, do nosso trabalho, do nosso estudo, das nossas preocupações que nos ocupam, né? O pé no chão e um olhar mais atento para a realidade vai mostrar que, de repente, pessoas que a gente não estava reparando estão demonstrando um sinal que é muito perigoso, né? Muito óbvio. O
O segundo passo, então, seria, né, se você, qualquer pessoa, né, não só alguém que está no CVV, mas como um ser humano, seria você, né, se possível, se disponibilizar para poder ouvir alguém. E o que que é ouvir alguém? Imagina que quando você estava borocochó, eu adoro essa palavra, você procurou alguém para conversar, e aí você chamou o seu melhor amigo na época. E aí você falou, isso, aquilo, aquela pessoa, isso. Aí a pessoa vira e te fala assim, ó, mó foda, né? Ou entendi. Ou, entendi. Pelo menos o clima tá bom hoje, né? Então, assim, eu entendo por que que nós fazemos isso, né? Isso acontece porque basicamente a gente nunca parou de verdade para aprender e treinar como ouvir um outro ser humano. Por mais básico que parecesse, nós não sabemos. Não sabemos. Eu também não sei plenamente longe disso. Então, beleza. Ouvir alguém, né? Depois de você estar disposto, então é realmente ouvir alguém. Não se deixar vencer pela sua curiosidade. Isso é uma coisa que interfere muito. De você até querer saber como que termina a história, o que que a pessoa fez para outra. Você está sendo curioso e isso é mais egoísmo do que altruísmo. É mais você se satisfazer do que a outra pessoa precisar e querer contar essa parte da história. O não julgamento, que é de repente alguém que você conhece fazer um negócio que vai muito contra os seus valores morais, muito contra, e você conseguir filtrar isso, né? Nesse momento, você conseguir continuar ali para ela ouvindo, né? Não se deixar levar por sentimentos diversos. Ah, qualquer coisa que seja. Assim, é muito fácil tirar a gente do lugar, né? A gente tem uma tendência, até a gente anda muito sensível, acho que todas as pessoas, de lidar com pessoas diferentes, né? Muito fácil a gente se magoar ou magoar alguém. Então, também vai ser difícil você ouvir alguma coisa que vai totalmente contra uma linha de raciocínio, um pensamento, um sentimento seu, e continuar lá, mas persista, persevere. O segundo ponto, demonstre interesse, né, porque você está interessado em ajudá-las. Então, tudo bem, né, nossa, né, e como que você está diante disso, né, como foi isso para você? Mas sempre fazendo perguntas para que a pessoa responda algo referente a ela, né? Porque o que que é o CVV? O CVV, ele trabalha para que as pessoas, quando expressarem aquilo que elas estão pensando, elas consigam entender aquilo que elas estão sentindo. É isso o CVV. Então, a pessoa, ela não sabe o que ela está sentindo e ela tá tendo pensamentos confusos. Na medida que ela vai falando, que ela vai se expressando, que ela vai ouvindo a ela mesma, ela vai colocando as coisas no lugar, ela vai entendendo aquilo que ela está sentindo. Ou a gente até pode ajudar também, talvez sugerido, tipo, e você ficou magoada nessa situação, aí a pessoa, nossa, acho que magoada, acho que foi isso que eu senti mesmo. Então, se fazer presente, né, e se preocupar em fazer a pessoa que está do seu lado falar o que ela precisa falar no tempo que ela precisar. E isso seria o que a gente precisa fazer, seja lá no CVV, seja com um amigo, né? É muito difícil para mim, particularmente, me fazer presente quando eu não estou pessoalmente com alguém, né? De ir por rede social, de ligar, eu tenho um mega bloqueio com isso, mas também é possível, né? De você ligar para alguém e conduzir a mesma coisa, ou até por mensagem, dá para fazer. Algumas pessoas são mais fluentes em mensagens do que outras, mas é possível. E aí, não importa onde, imagine que você tem um potencial muito grande de ajudar alguém no momento de crise, no momento que é ímpar, no momento que é difícil, e você não fez quase nada. Você vai sentir até, você vai passar e você vai falar assim, nem sei o que foi que aconteceu. Eu tava só lá e de repente fluiu e deu tudo certo. Bom, deu tudo errado também, pode acontecer. Mas é isso, né? E para não ficar robotizado é só também tentar ser sincero. Tomar cuidado, né, com aquilo que Com a parte da sinceridade. gente, com a sinceridade, com querer aconselhar, com querer tudo, e se preocupar só em permitir que a pessoa fale aquilo que ela está pensando
para ajudá-la a entender aquilo que ela está sentindo. Que uma vez que ela entenda os próprios sentimentos, ela volta a ter controle da própria vida, né? Então, a gente até comentou isso num treinamento lá, que é um pouco do que até aqueles policiais que lidam com negociação fazem, é muito isso, de conversar com a pessoa para ajudar ela a entender aquilo que ela está sentindo. Porque uma vez que a gente fala, putz, eu tô triste, quando a gente chega nesse momento que é iluminatório, assim, quando você percebe que você tá triste, isso já te dá uma liberdade, né? Enquanto que você tá sofrendo pela tristeza e nem sabe que você tá triste, ou pelo que você tá triste, você tá preso, acorrentado ali nessa situação. Então, ouvir é libertar uma pessoa de uma situação assim. E aí pode ser qualquer amigo. Tem que estar disposto a sentar e ouvir. É isso. Seu ouvido é bom? Vai ter que ser. Inclusive, eu gosto muito de um pensador que é o Eduardo Marinho. Você sabe, né? Que eu viro e mexo, Eduardo Marinho, levanta a bandeira dele. E uma das frases que ele fala é: pô, a gente tem duas orelhas e uma boca. Ah, mas isso é óbvio. É óbvio. Mas ele fala sobre como a gente é muito ignorante e se preocupa muito pouco em ouvir no dia a dia. A gente está muito mais preocupado em afirmar e tentar estar certo. Então, um pouco menos de certezas e um pouco mais de carinho para ouvir o coleguinha. Eduardo Marinho é sensacional. Tem o Observar e Absorver. É Absorver um e canal. Observar. O documentário oficial dele, um amigo meu e da minha irmã tinha mandado, acho que em 2016, pra gente no Facebook, e eu levei um ano para ver, exatamente um ano para ver essa mensagem dele, assim, porque ficava sempre lá e eu ficava, não, depois eu vejo, e eu procrastinei pra caramba, e quando eu vi, foi aí que eu falei, cara, esse cara é sensacional, porque eu nunca tinha visto nada dele, e assim, foi amor à primeira vista, depois de um ano, que eu vi o primeiro documentário dele, e aí eu me apaixonei pelo Eduardo Marinho. Mas eu acho que, assim, voltando ao tema principal, acho que tudo parte do princípio que a pessoa, né, o principal motivo tem que partir assim, a pessoa tem que procurar, assim como no CVV, ou as pessoas ao nosso redor têm que procurar a ajuda, né? Não adianta a gente forçar a pessoa a falar, né? Ó, tô aqui para te ouvir, tô aqui para te ouvir, viu? Você não quer falar? Tô aqui para te ouvir. Não, a pessoa tem que partir dela, pedir essa ajuda para ouvir, partir dela a ligação do CVV, partir dela, viu? Estou precisando de um ouvido. Eu acho que o primordial realmente é isso, porque senão de nada adianta a gente estar ali do lado se a pessoa não quiser falar. Eu acho Isso que é o muito primordial é forte. isso. Isso é muito forte, inclusive porque, imagina só, olha que louco. Você pode, de repente, ter uma adolescente ou um adolescente que tá se cortando, ele tá em crise, ele tá muito mal, e a mãe dele liga pra você e fala assim: por favor, fala com meu filho. E ela passa a ligação. A primeira coisa que eu vou perguntar pra pessoa é assim: você quer ser atendido? Se ele falar não, eu vou falar: então, tudo bem. Se você precisar ligar, liga pro CVV depois, 188. Tá sempre ativo. Mas em nenhum momento a gente vai invadir a autonomia de uma outra pessoa, né? Não importa qual seja a situação, não importa quem esteja do outro lado, muito respeito à pessoa que é importante que ela queira falar, né? É isso que você falou, é parte dela, isso é o ponto fundamental para a partir disso a gente poder construir alguma coisa, né? Então, não importa, assim, a pessoa, vamos supor, ela tá na beira de um prédio, tudo ou nada, e se ó, o policia, não sei, alguém coloca o telefone para ela e fala pro CVV. E aí essa pessoa, você pensa do outro lado, você é um voluntário. Pô, será que eu tenho o potencial de salvar essa pessoa? Pô, esse pensamento é muito errado, porque a gente não tá lá para diretamente salvar. Tá lá para ouvir alguém, se ela quiser ser ouvida. E se isso ajudar a salvá-la, que bom, né? Uma vida a mais salva no mundo. Mas Isso é é, forte, é forte. realmente. Eu não tenho nem como agradecer sua participação aqui, esses anos de amizade que eu já falei para você, que eu sou extremamente grata por tanto. E por ter me influenciado em tanto, né? Acho que o ano passado, né, esse movimento já de começar esse voluntariado no CVV, que foi você que me influenciou, e agora, né, no Rotaract, que eu estou extremamente animada e feliz por estar com vocês. E
você sabe que é um querido na minha vida, então muito obrigada por ter participado comigo aqui nessa live, nesse projeto que é de muita felicidade, tá dando andamento nisso. Eu só tenho pessoas queridas nesse projeto e você tinha que fazer parte disso quando eu pensei nesse tema. Então, obrigada mesmo pela participação. Eu agradeço muito, já são 5 anos que a gente se conhece, né? Pontualmente aqui, só para não faltar com os dados estatísticos. Né? 5 vezes 365 dias, não vou fazer essa conta, eu perdi esse pique. Mas você continua Mas, com 18 anos, é isso que importa. claro, gostaria. Mas eu quero também agradecer muito a você, não só por hoje, porque foi muito legal estar aqui e relembrar. Eu não sou mais voluntário, né? Mas foi muito legal relembrar como foi estar no CVV para poder estar aqui e falar coisas que são atuais ainda, né? Que são verdadeiras. Então, mais do que isso, eu quero agradecer por você estar na minha vida também, né? Você é uma mulher fantástica, você tem uma história que é muito forte, assim, muito linda, de muitas batalhas vencidas, e é um privilégio poder ser seu amigo, ser voluntário com você no Rotaract e todas as outras coisas que a gente vai produzir aí ao longo da vida. Então, muito obrigado pelo convite, e é nóis. Tamo Agradeço, junto. gente. Tamo juntas sempre. Pessoal, muito obrigada pela participação hoje. Boa noite a todos. Não vou chorar não, mãe. Boa noite a todos. Agradeço demais cada um que entrou aqui. Obrigada mesmo pela participação, todos os comentários, todos os coraçõezinhos, cada curtida. Espero vocês na próxima live. Vai ser com um incrível profissional de educação física, malhando a paz interior. Olha aí, aos procrastinadores de plantão. Então, estaremos daqui 15 dias, às 19 horas, na próxima quarta-feira. Não na próxima, na outra. Espero vocês. E é isso. Um beijo. Bom restinho de semana. Tchau, Zazá. Até a próxima. Beijo, Gabi. Até logo. Valeu, galerinha. Bebam água.